Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Bianca em mais um episódio do podcast Efêmeras. Olá, pessoal. Meu nome é Tainan. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos com um convidado excepcional e maravilhoso, que é o Saulo Maciel, psicólogo, terapeuta clínico formado pela Universidade de Brasília. E ele veio hoje para um bate-papo muito legal, muito interessante, de um tema muito pertinente, né, para as nossas vidas, que são os relacionamentos e a comunicação assertiva. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. É um tema que eu sou muito apaixonado, então acho que a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. E, bem, vamos ao assunto, né? Você pode começar. Vou perguntar então. Saulo, você pode falar um pouco assim da sua caminhada até chegar na sua especialização, né? Que são os relacionamentos e a comunicação assertiva? Você pode contar um pouquinho da sua história? Claro, bem, não é uma especialização, assim, a critério, né? Mas é a área que realmente eu mais estudei. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma série de problemas psicológicos para trabalhar, uma série de dores, né, psicológicas. E os veteranos já chegaram dizendo, ó, você não vai conseguir trabalhar nada aqui, você não vai se autotrabalhar na psicologia. Mas eles estavam super errados. Eu trabalhei as minhas dores de uma forma, assim, incrível, principalmente quando eu estudei terapia mesmo, terapia clínica, né? Mas, mesmo trabalhando essas dores, eu percebi que meu comportamento era o mesmo. Eu tinha um comportamento agressivo, manipulador, porque no fundo eu era inseguro, né? Eu me sentia mal comigo mesmo. E mesmo me sentindo melhor comigo, eu continuei com esse comportamento agressivo. Então eu fui atrás de, não, como é que eu mudo esse comportamento, como eu posso me relacionar de forma mais saudável com as pessoas. E pra minha surpresa foi super difícil de achar isso no curso de psicologia. E pra mim isso, assim, devia ser uma das bases mais importantes do curso de psicologia. E aí eu fui estudando sozinho isso, né, por fora, né, através de artigos, de livros. E eu cheguei na comunicação assertiva e estudei bastante comunicação assertiva, estudei bastante relacionamento, até que eu consegui, assim, modificar meu comportamento de uma forma absurda, né? Até o ponto de eu trazer isso para a clínica, né, para minha área profissional, para meus pacientes, porque essa é uma demanda, assim, muito comum mesmo. Melhorar a comunicação. E essa a comunicação assertiva, né, dentro dos relacionamentos, não necessariamente apenas relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais, né? Serve, né, aliás, para todas as relações, né, para mediar todas as relações, é isso mesmo? Isso, as maiores demandas que eu recebo são de comportamento assertivo no trabalho e comportamento assertivo no relacionamento, né? Como se comunicar no relacionamento, porque em geral as pessoas chegam na terapia com a sensação de que não adianta conversar ou discutir certos assuntos com o parceiro, que aquilo ali já foi discutido várias vezes, ou acaba gerando ou briga, ou a pessoa sente que tem que ficar calada e só concordar para, sabe, para aquilo passar o mais rápido possível. E então elas aprenderem que existe um meio termo ou que existe um outro caminho que é mais construtivo, né, é muito libertador, né? Então as pessoas vão atrás disso, né, desse caminho construtivo. E o que é, assim, só para contextualizar para o pessoal que está ouvindo a gente, o que é uma comunicação assertiva? É, Basicamente, assim, bem de uma forma mais simples, assim. a comunicação assertiva, na verdade, é uma postura comunicativa. Então, não é um tipo de frase, não é um tipo de tom de voz. Na verdade, é uma mistura de tudo, né? Tom de voz, Do corpo. do contexto, do que você fala. Existem várias posturas comunicativas. Então, eu posso ser passivo, né? Onde eu desrespeito ou desqualifico meus próprios direitos, né? Um direito, por exemplo, de autonomia, de dizer não. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de dizer não. Então, elas dizem sim, desqualificam o direito de dizer não delas para, por exemplo, não desagradar ou com medo da outra pessoa se afastar, né? Existe uma comunicação mais agressiva, onde eu desrespeito o direito dos outros, né? Existe uma comunicação passivo-agressiva, que é um pouco mais sutil,
mas ainda assim você desrespeita, dá uma pontadinha, dá uma indireta, né? No outro. Ela é engraçada. Ela é engraçada. Tanto que a gente vê ela muito em séries de comédia. Sim. É muito comum. Você fala uma coisa querendo falar outra. Né? Ironia, sarcasmo, né? Mas existe essa comunicação, essa postura, onde você respeita tanto seus direitos, defende os seus direitos, mas também respeita o direito da outra pessoa. Você defende seus direitos sem tentar punir, sem tentar manipular a outra pessoa. Sem fazer birra, por exemplo. Sem fazer birra, por exemplo, né? Birra que pode ser uma comunicação passivo-agressiva. Muito comum entre alguns casais beleza, eu não vou falar nada, né, sobre isso, mas eu vou ficar de cara fechada na minha, assim. Mas não é uma cara fechada, eu tô lidando com as minhas emoções e depois eu vou interagir com as outras pessoas, que é um direito nosso. E é necessário, às vezes, né? Mas é um cara fechado, assim, eu quero que a pessoa saiba que eu estou mal com ela, né? Eu fico, assim... Sabe? Cria uma nuvem, assim, né, num ambiente que todo mundo percebe que você tá... Eu era muito assim. Eu era muito assim. Aí eu comecei a entender que se você não fala, o problema não vai existir para outra pessoa. Porque as pessoas não têm uma bola de cristal. E aí eu comecei a aprender isso. Hoje eu ainda, às vezes, eu falo, eu vou deixar a pessoa perceber. Só que, cara, a pessoa não vai perceber, ao meu ver, né? Não sei se estou falando alguma besteira aqui. Mas parece que quanto mais a gente não fala, mais vai piorando o relacionamento também. Ao meu ver, assim, tipo... É muito vantajoso a gente saber expressar nossas necessidades, né? Mas eu entendo esse receio que você tinha, né? Ou até essa estratégia que você usa e muitas pessoas usam, porque às vezes a gente não sabe expressar as nossas necessidades de uma forma construtiva ou respeitosa, né? Sim. A gente aprendeu apenas a expressar com indireta ou de uma forma hiperativa, né? E a gente às vezes não quer fazer isso, né? Eu costumava ter um gap de tempo, assim. Aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada, passavam 1 dia, 2 dias meio emburrada, processando, tentando entender, até que, por fim, tomava coragem, sentava com a pessoa, ia conversar, só que por esse tempo, né, essa demora, né, esse tempo e esse hiato, né, quando eu chegava já para comunicar com a pessoa, já nem fazia mais sentido. Né? Passei por algumas situações dessa e essa sensação de que, por exemplo, a minha necessidade ou as minhas questões, né, não fossem importantes, né, para ser comunicada. E, sei lá, se eu esperasse 2, 3 dias, acabava também que eu nem comunicava, nem expressava. Hoje Como não. já tivesse passado, Exato, passou. Processei o sentimento, passou, mas nem cheguei a comunicar com o outro por entender que essa necessidade não tinha um grau de importância, né? Quando, na verdade, tem, né? Tem bastante Tem bastante. importância. Meio para isso você tinha que ter a consciência, né? E a gente não aprende isso na escola, né? Tenha consciência das suas necessidades. E, na verdade, o nosso relacionamento mais importante na infância, que é com os nossos cuidadores, não é tão focado na expressão das nossas necessidades, né? Nossos pais não tendem a promover a expressão das nossas necessidades, principalmente quando essas necessidades são em discordância com o comportamento deles, né? Porque eles sabem o que é certo e ponto final, e é isso, né? E sobre essa questão que a gente estava falando, de tipo, a Bianca, por exemplo, tem essa coisa de deixar muito tempo para falar e no meu caso eu já ficava com a cara emburrada. Muitas vezes por achar também que estava enchendo o saco, né? Porque às vezes a minha demanda já foi tão reiteradamente falada de uma forma que não era assertiva, que eu falava, eu vou ficar com a minha cara emburrada, porque para não parecer chata ou então não parecer que é uma reclamação. Então eu queria saber de você como se comunicar para não parecer que é uma reclamação, ou então se é algo recorrente, se tem alguma técnica que a pessoa pode usar. Eu sei que a melhor é a terapia, né? Mas vamos dar umas dicas aqui. Olha, na verdade, tem 2 partes nessa sua pergunta. Sim.
É importante esclarecer a primeira parte, que é o seguinte. Às vezes a gente quer passar uma necessidade ou algo que a gente não gostou sem reclamar. E aí a gente acaba estragando tudo, porque a gente fica contornando, dando volta, tentando fazer a pessoa perceber que a gente gosta dela e tal, e aí às vezes a gente enrola tanto e a pessoa fica, tá, mas o que você quer? Ou então, caramba, ela tá preparando tanto isso que ela tá falando que deve ser uma coisa pesada, né? E aí você vai transformando aquilo numa coisa muito maior do que precisava ser, né? Então, expressar com naturalidade algo como, quando isso aqui tá acontecendo, eu me sinto assim. Eu gostaria que fosse assim. É direto, não vai ser necessariamente leve, porque a pessoa pode ficar desconfortável, né? Mas isso faz parte de um relacionamento. Um relacionamento sem desconforto é um relacionamento com boneco, né? Com certeza. E olha lá, que você vai abraçar o boneco, sei lá, vai ser Tá meio gelado, duro, né? Vai estar gelado. Então, esse é um aspecto da sua pergunta. E o segundo aspecto existem sim estratégias, né? Que a gente pode usar para incentivar as pessoas a se adaptarem às nossas necessidades. Entendendo que a assertividade não é persuasão, não é manipulação. Isso tem mais a ver com a postura agressiva, né? Que pode ser uma postura que você queira usar. Mas caso você queira colocar o valor da assertividade, né? Ser guiado pelo valor da assertividade, pela postura assertiva, então você pode usar estratégias como, por exemplo, tentar perceber qualquer avanço que a pessoa está dando em direção àquilo. Isso a gente é muito ruim em fazer isso. Geralmente a gente percebe até quando a pessoa faz perfeitamente o que a gente queria. Mas a gente não percebe os avanços em relação àquilo, né? A gente não fica tão atento. E há treinos que você pode fazer para ficar mais atento a essas coisas, né? Você, por exemplo, pode, no final do seu dia, escrever 3 coisas às quais você é grato pelo que aquela pessoa fez, né? Esse treino de gratidão, que o pessoal já usa, assim, de forma mais generalizada, também pode ser usado para coisas bem específicas, porque ele tem a ver com a relação entre o funcionamento da nossa memória e a atenção. E são sistemas cognitivos que funcionam de forma muito próxima, né? Um vai puxando o outro. Aquilo que você é atento, você lembra mais. Aquilo que você tenta lembrar com mais frequência, você vai ficar mais atento depois. Então, quando você tenta lembrar de coisas que o outro fez que foram interessantes, mesmo as pequenas coisas, você vai ficar mais atento e vai ter mais possibilidade de elogiar outra pessoa. Né? Isso é verdade. Eu tenho um tô caderno aqui desse. pensando que você tem. Você tem um caderninho desse? É 5 minutos da manhã, alguma coisa assim. Só que eu vou ser bem sincera, eu parei de fazer um tempo, mas eu vou voltar a fazer. Não relacionado a relações, né? Mas no dia a dia. Eu achei na Amazon. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Em 21 dias, os estudos mostram que isso já gera mudanças por uns 3 meses, assim, no nível atencional, para esse tipo de detalhe. Legal. Mas continuando a sua pergunta, né? Entendendo que você não está querendo manipular o outro, você não quer controlar o outro, que você quer trazer para o outro a informação do que você gostaria e apoiá-lo nessa mudança, né? Que é diferente, né? De você conseguir o que você quer, de conseguir que o outro mude aquele comportamento. Isso a agressividade vai trazer com mais efetividade. Você punir a pessoa com frequência, manipular, fazer violência psicológica, você vai conseguir com mais facilidade que ela haja do jeito que você quer. Essa punição, ela pode ser bem sutil, né? Assim, aquele gelo que você dá no outro, né? E aí até entraria num comportamento tóxico ou abusivo, não sei a definição, Os dois, né? Os dois. Tóxico é mais midiático e abusivo é mais o jeito que a gente fala, psicólogo, né? Que esse dá o gelo, né? Dá um gelo no outro, aí o outro nem sabe o que tá acontecendo, aí já vira uma bola de neve, né? A punição pode ser extremamente sutil. Um exemplo que eu gosto de dar. O parceiro, por exemplo, não quis fazer sexo com você naquele momento que você queria. Né? E você sabe que é extremamente absurdo você falar, não, você tem que fazer sexo comigo e tal. Então você não vai punir o outro assim. Mas você pune assim. Ah, não sei, às vezes parece que você nem gosta mais de mim, sabe?
Terrível. sabe? Então, você tá criando um desconforto por a pessoa ter negado o sexo contigo. Pode até não ser uma punição intencional, mas é uma punição. Funciona como uma punição. E esse desconforto que a pessoa gera pode também não ser intencional? Esse desconforto que a pessoa gera, Tipo, por algo que você falou, por exemplo, na hora que a pessoa não quer, aí a pessoa acaba soltando isso. A pessoa, ela necessariamente tem que ter a consciência, ou às vezes, você não gosta mais de mim, mas ela foi inconsciente, não querendo manipular, mas, tipo, uma carência, não sei. sim, às vezes ela tá insegura e é aquela forma dela de tentar achar uma busca de segurança, né? Quer dizer, ela fala uma coisa que é pro outro desconfirmar, é pro outro invalidar e aí ela vai se sentir segura. Então, nossa, eu tô feio e tal. E a outra pessoa, não, você tá linda, não sei o quê. Ela se sente um pouco mais segura naquele momento, mas é só naquele momento. Então, sim, esse pode ser um processo inconsciente, mas é importante pra gente se defender de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, a gente separar motivo de justificativa. Tá? Então, assim, todo mundo tem motivo para todos os atos. Uma vez que a gente tá no mundo físico, a gente tá nas leis da mecânica física, tudo tem causa e efeito. Então, você tem motivo para fazer o que você tiver feito. Né? Inconsciente, consciente, você vai ter motivo. Ele tinha uma relação ruim com o pai dele, ou ela foi traída várias vezes, por isso que ela tá agindo assim. Ok, tem motivo. Mas os seus direitos precisam ser respeitados, né? Para você estar num relacionamento saudável. E isso independe do motivo, né? Então a gente às vezes confunde. A pessoa tem um motivo, mas ela não tem um pretexto para desrespeitar o seu direito. Tem que ter esse limite bem estabelecido, né? Que mesmo uma pessoa que, não sei, passou por muitos traumas na vida, né? Como, sei lá, traição ou outras coisas, não tem um direito em si de ultrapassar os limites do outro, né? Como, nesse caso, não sei se estou me expressando bem, mas entre esse motivo todo mundo tem, agora a justificativa para agir de forma sempre controladora não deveria ter, é isso? Isso, não há justificativa para você ser violento num relacionamento, né? Num relacionamento romântico, né, com outra pessoa. Falando ainda sobre essa questão de segurança, eu vejo que insegurança é muito ligada ao ciúme, né, também. E aí, eu vejo, aí você pode também complementar, eu não sei, não é bem uma pergunta, mas o ciúme eu vejo que está muito ligado à insegurança. Mas essa insegurança, ela também pode ser causada por uma falta de comunicação entre casal, assim, não necessariamente, por exemplo, tem alguma coisa do passado. A pessoa nunca foi traída, mas dentro daquele relacionamento, a pessoa não tem uma abertura para falar e nem também para ouvir, né? Porque ouvir também é muito importante. E acaba criando aquele desconforto no casal. Eu vejo, assim, alguns relacionamentos de amigos, colegas, que a pessoa não tem uma abertura para falar aquilo que pensa. E aí eu acho que isso vai criando insegurança na pessoa e, consequentemente, um ciúme. Porque, tipo, a outra pessoa se abre mais com amigos, com a amiga e não comigo, entendeu? É possível acontecer isso por falta de diálogo entre o casal, entre uma conversa mais assertiva? Nesse caso, você está falando não de falta de diálogo necessariamente. Não é que os dois não estão querendo conversar. É que uma pessoa... Eles não sabem conversar, por exemplo. Ou comunicar as próprias necessidades, os próprios sentimentos. A pessoa não sabe. O tá. casal não conversa. Então não é que ela é punida quando se comunica, ela não sabe se comunicar. Porque já aconteceu, inclusive, comigo. Eu não entendia como a pessoa funcionava. E a pessoa também não falava comigo. A gente não se batia. E aí, até eu tinha muitos ciúmes. Não se batia é bom, né? Não tô brincando. Ainda bem. A gente a gente não conseguia comunicar. E, tipo, o que você tá sentindo e tal. Era sempre uma questão de choque, assim, sabe? Tinha um muro. Tinha um muro entre a pessoa. Eu queria saber se isso também pode Sim, quando a gente... desencadear. A gente chama insegurança... A gente geralmente fala de insegurança como se fosse um aspecto... Uma característica da personalidade do indivíduo, né? Mas o que elicia os ciúmes, que serve de gatilho para os ciúmes, geralmente é uma incerteza, né? De forma geral.
Então, Uhum. quanto mais incerteza você tem de lidar, mais chance você tem de conviver com os ciúmes, né? Uhum. Então, uma situação onde não há comunicação, há mais incerteza sobre como o outro funciona, sobre como o outro pensa, né? Como o outro vai reagir em determinadas situações. Então, é claro, os extremos, em geral, como para tudo na vida, são problemáticos, né? Então, não falar sobre nada é uma questão. Mas também tem o outro extremo de você querer eliminar essa incerteza, tentando entender tudo da pessoa, tentando se concentrar em saber de tudo, de como ela funciona, saber o que ela faz em todo momento. É extremo também. E aí você também não está lidando de forma saudável com essa incerteza. Uhum. Porque você nunca vai eliminar a incerteza de que a pessoa vai te abandonar ou vai te trair. Não tem como. Posso dizer que tá alimentando uma certa neurose nesse sentido? Como assim, neurose? Neurose ou uma... Como posso dizer? Uma desconfiança contínua daquela outra pessoa e fico focada, né? Será que vai me trair ou não? E entrou em um rodopio de pensamentos repetitivos. Sabe o que é o mais incrível? Não é que necessariamente a desconfiança aumenta. A pessoa fica mais sensível Mais sensível. à incerteza, né? Então, vamos supor que antes de sair de casa eu olho para os dois lados para ver se tem alguém passando na rua e se tiver alguém passando na rua eu não vou sair de casa. Uhum. Aí, com o tempo, isso vai me dando alguma segurança, mas depois eu vou precisando de um pouquinho mais de segurança para ter certeza que eu não vou ser assaltado. Uhum. Aí eu vou e contrato segurança para ficar sempre comigo, né? E aí minha segurança vai dependendo desse segurança, né? Uhum. Eu não vou lidando com a incerteza. Aí eu vou precisando de cada vez mais estratégias para não lidar com a incerteza. Eu me sinto cada vez mais sensível. Eu me sinto cada vez mais frágil diante dessa incerteza. Uhum. E aí, essa incerteza que traz ansiedade, que traz ciúmes, a pessoa vai ficando cada vez mais sensível e vai querendo controlar cada vez mais a outra pessoa, por exemplo. Então, na verdade, não é bem o motivo ciúmes, né? A incerteza que leva, a baixa tolerância à incerteza, Uhum. que leva a esse sentimento, né, de ciúmes, A dificuldade, dificuldade. de conviver com ciúmes, de conviver com Uhum. ansiedade, né? E como conviver com isso? Essa não é uma pergunta fácil, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque, em geral, a gente é ensinado a não ter. As pessoas, inclusive, têm vergonha de falar que sentiram ciúmes em determinada situação, né? A gente, quando alguém fala que tem ciúmes, teve ciúmes em uma situação, a pessoa é automaticamente julgada, às vezes punida. Então, a gente associa uma emoção a um comportamento ciumento, né? Então, tenho emoção, logo vou me comportar de forma ciumenta. Uhum. Quando, na verdade, a gente pode ter emoção e não se comportar de forma ciumenta, né? Parte do problema, então, é buscar eliminar uma emoção que você vai ter que conviver. Nossa, realmente. Como você complexo. tenta eliminar, é que muitas vezes você vai para o comportamento ciumento. Uhum. Como você elimina os ciúmes totalmente? Fazendo a pessoa não sair de casa. Fazendo a pessoa ficar embaixo da sua asa. Aí você não tem que lidar com ciúmes. Verdade. É verdade. E aí, na verdade, você tá controlando o outro pra... Aí começa também a questão do relacionamento abusivo. Aham. Gente. Eu tô aqui lembrando histórias. Não, eu digo, não é fácil sentir. Eu sou taurina, né? Então eu coloco toda a culpa do meu ciúme no meu signo. Então, não é fácil sentir ciúme. Eu sou uma pessoa ciumenta. Atualmente eu tô bem melhor. Mas não é fácil. Eu acho que é mais difícil, aqui, né? É mais difícil sentir o ciúme do que a pessoa, do que o outro. Porque é um sentimento muito estranho. A gente não consegue controlar. Hoje eu consigo controlar, mas ainda existe, entendeu? O ciúmes é um contexto emocional que envolve Isso. ansiedade, às vezes raiva, às vezes medo, às vezes tristeza, né? Então, é uma coisa assim intensa, né? Que vem
Então, ter um relacionamento saudável com os ciúmes, com a emoção de ciúmes, é difícil, né? E eu não tô dizendo que você tem que ter sempre esse relacionamento saudável. Às vezes a pessoa tá te dando sinais de que ela realmente tá te traindo ou que ela vai te abandonar, te deixar na mão. E é interessante você ficar de olho nesses sinais, né? Uhum. Mas uma vez que você decide confiar na pessoa, decide o ato de confiança, né? Decide atos de confiança, você tem que entender que o ciúmes é um problema seu. Você que tem que resolver, não é outra pessoa, né? A gente fica tentando jogar na outra pessoa que ela resolva o nosso ciúmes, né? Mas é uma questão que você tem que resolver. E aí a sua pergunta é uma pergunta que não é fácil de responder, né? Como, então, tá, beleza. Eu aprendi que o ciúmes é uma coisa que eu vou ter que lidar, como eu convivo com ele sem ficar jogando isso no outro, Isso. né? Então, existem uma série de técnicas, a depender da abordagem da terapia, inclusive a terapia vai ver isso de forma totalmente diferente, né? Então, algumas técnicas envolvem você justamente ter uma abertura a estar com esses ciúmes. Algumas técnicas envolvem você analisar a funcionalidade. Ok, quando eu estou focado nesses ciúmes, eu estou sendo a pessoa que eu quero ser ou eu estou me afastando da pessoa que eu quero ser? Isso é uma questão também. Que às vezes a gente fica reprimindo muito, né, também. Também não é um sentimento que deva ser reprimido, né? Eu acho que tem que ser um sentimento vivido, mas pontuado. Assim, ao ponto que não seja externalizado para controlar o outro. Não sei, tem muitas dinâmicas, né, entre casais, por exemplo. A nossa dificuldade agora de falar isso e dar uma dica é porque talvez não tenha dica. Cada pessoa vai ter um caminho para lidar com uma emoção de forma saudável. Por exemplo, posso dar um exemplo? Quem tem Claro. Não sei. Aquela, eu não sei o que você vai Vai falar. expor ela. Depende, se não for muito pesado. Não, coisa simples, por exemplo. Sei lá, meu companheiro vai ao bar com os amigos. E eu busco lidar com essa dinâmica de uma forma que a Tainá, por exemplo, não teria a mesma dinâmica. Só que ela até falou, né? A gente tava falando sobre ciúmes. E eu falei, Bianca, eu não sei opinar, porque cada casal tem um contrato, né? Que eles assinam entre eles. Eu acho que é muito do casal mesmo. O que pra mim é natural, pra mim o que eu aguento, né? Que eu acho que relacionamento também é suportar as imperfeições do outro, até que ponto você vai conseguir. Ou não, eu já não gosto. Aí eu me relaciono com pessoas que também não vão pra esse lugar, entendeu? Tipo, que não tem essa vida mais agitada. Uma coisa que a gente precisa diferenciar, se o nosso foco for ter um relacionamento saudável, é o seguinte: eu posso não gostar e eu posso declarar isso pro outro. Mas punir o outro por ele fazer aquilo que eu não gosto é agressivo. Ponto. Então, esse é um entendimento o bom. exemplo clássico que é super polêmico, que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar porque envolve uma incerteza muito dolorosa, que é a pessoa conversar com pessoas com as quais ela já ficou ou que ela é ex, né? Isso é polêmico. Então, quando os dois chegam, não, eu concordo, não, isso é meio estranho, vamos parar? Ótimo. Quando os dois não concordam, há de haver uma comunicação. Eu me sinto mal quando você conversa com a sua ex, né? Eu gostaria que você parasse. Ok. Então você comunicou como você se sente e o que você gostaria. Agora, quando você chega, mas você tá falando com essa pessoa? Né? Essa fulana de tal? Mas como assim? Você não acha isso absurdo? Quer dizer, você já tá criando um mecanismo que a pessoa se sinta mal pelo que ela tá fazendo, você tá sendo agressivo. E manipulador, né? E manipulador, de certa forma. Né? Eu acho Então, que- isso é bastante comum, né? Então, porque é difícil a gente ter que lidar com a nossa incerteza, com a nossa ansiedade, com nossos ciúmes, em prol de ser saudável, em prol de ser assertivo. É difícil, né? Esses dias eu fui dormir 00:30, porque eu estava lidando com a minha emoção de ciúmes, porque era carnaval, eu não queria sair, mas a minha namorada quis sair, ela saiu
com as amigas, né, à noite. E eu me senti desconfortável. Ela soube disso? Eu mandei mensagem para ela? Não. Eu não fiquei mandando, não fiquei fazendo checagem, né? Ah, tá tudo bem aí? Manda foto. Né? Não fiquei, porque é um problema meu. Era uma emoção que eu tinha que lidar. E eu tenho as minhas técnicas para estar com essa emoção. Como você lidou com essa insegurança, esses ciúmes no carnaval? Conta aí pra gente. A gente é tão analfabeto em como se relacionar com emoções dolorosas que eu acho que duraria 1h30 para eu explicar. Nossa Senhora. Ai, gente, é muito complexo. Mas, como se perceber abusivo? Como se perceber abusivo? Interessante. Não é fácil, né? Eu posso falar da minha trajetória, né? Pode falar, sim. Porque, como eu disse, né? Eu tinha aquela dor psicológica, aquela insegurança, e isso me criou hábitos agressivos, né? E de manipulação, de violência psicológica, inclusive, né? Sinto muito aí, minhas vezes, eu sinto muito mesmo. Pelo que eu fiz, eu me arrependo totalmente, mas enfim, não pode voltar. O que eu posso fazer é ser uma pessoa melhor, né? Mas, então, qual que era a pergunta? Como se Eu perceber, me desconcentrei com a culpa. como se perceber abusivo? Como que a pessoa Certo. pode Certo. entender que ela tá tendo comportamentos abusivos para com o outro? Então, o que eu ficava muito focado quando eu estava sendo abusivo? Se eu tinha justificativa, se eu estava sendo razoável, se fazia sentido o que eu estava pensando. Então, esse é um caminho que não vale a pena, de você pensar se faz sentido o jeito que você está pensando. Isso não vale a pena. Não vale a pena, porque muitos pensamentos, até corretos, podem te enlaçar para um movimento de afastamento de quem você quer ser. Muitos pensamentos corretos são justificativas, são aquilo que te motiva a ser agressivo. Né? Então, ao invés de focar se o seu pensamento está correto ou não, foca, eu estou respeitando os direitos de autonomia dessa pessoa. Quer dizer, eu estou punindo a pessoa porque ela está escolhendo como ela vai se comportar. Então, direitos de autonomia. Eu estou punindo os direitos de expressão dessa pessoa. Eu estou punindo a pessoa por ela ter expressado uma necessidade que me feriu ou que me deixa inseguro. Né? Ela falou que queria isso ou que não gostou disso. E aí eu vou e faço ela se sentir culpada, faço ela se sentir mal. Porque eu me senti mal com o que ela falou. Estou sendo abusivo. Identidade e humanidade. Quer dizer, a pessoa tem direito de ter as particularidades dela. Né? Então, sei lá, por exemplo, a pessoa, de repente, gosta de ficar sozinha em alguns momentos. Eu vou punir a pessoa por ficar sozinha. Isso é abusivo. Eu vou punir a pessoa por ser humana, por errar. Quer dizer, erros têm consequências. Claro. Então, se você faz uma coisa que me deixa muito magoado, claro que eu não vou interagir com você como se eu estivesse super tranquilo com você, super feliz contigo. Né? Mas eu ficar remetendo aquilo que aconteceu, aquele assunto que aconteceu, para que você se sinta culpado e através dessa culpa eu te manipular, ou eu fazer você se sentir mal, ou justificar o meu comportamento agressivo em outro momento, né? Também é abusivo. Então, direitos de autonomia, direitos de expressão, de identidade e de humanidade, de errar, de ser falho. Quando a gente pune, quando a gente usa as falhas da pessoa para a gente se sentir melhor, para a gente ter o controle da outra pessoa, a gente está sendo abusivo. Pensando assim, né, nesse sentido, então, um relacionamento abusivo não necessariamente é aquele que vai levar, né, uma consequência de uma violência física, né, de uma agressão. Né? O relacionamento abusivo, então, ele entra bem dentro dessa dinâmica ou da comunicação agressiva ou passivo-agressivo, né? Em que não tem uma, vamos dizer assim, uma fluidez, né? Aquela dança, né? De acordos, de concessões. E aí eu fiquei pensando aqui, naquela frase assim, você que sabe. Também essa frase do você que sabe, né? Faz o que você quiser, você que sabe.
ela é um pouco... Ela é agressiva, né? Ela pode ser um feedback passivo-agressivo. Feedback passivo-agressivo. Quer dizer, Nunca você- mais vou usar essa frase. Você que sabe, faz o que você quiser. Você tá dizendo, eu tô insatisfeito, mas eu não quero entrar nessa discussão. Ou seja, passivo porque eu não quero assumir a responsabilidade pelo conflito, por desenvolver esse conflito, e agressivo porque eu tô punindo, tô cutucando ali de alguma forma. Né? Então a frase correta A frase correta... seria assim, só vai. Só vai. Vai. Vai, Você vai que lá. sabe não. Você que sabe, então fala aí. Bem, eu não tenho uma frase correta, né? É porque... Mas uma frase mais assertiva é você dizer, olha, eu me sinto desconfortável com isso. Ok. Pronto. ok. Não, a Mas- pessoa decide o que ela faz com essa informação. Mas pode terminar, depois eu vou... Não, É porque queria- quando a pessoa fala assim, eu me sinto desconfortável com tal situação. E a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, Problema seu. bom, então eu vou... Ok. Ok. Ok, você acaba a conversa. Se a pessoa não quiser falar, você acaba a conversa por aí. Pois é, ser assertivo Ou também você é pode difícil insistir. porque você abre mão de tentar controlar o que você não controla. Porque você não controla a outra pessoa. É, Não é? sim. Na verdade, você pode tentar manipular, você pode acabar com a autoestima da pessoa para ela ficar dependente de você e tal. Mas, em última análise, você não vai controlar a pessoa, né? Em última análise, ela ainda vai poder te deixar. Né? A não ser que você prenda ela Na mesa Correntado. embaixo do porão, alguma coisa assim, que infelizmente acontece. Mas você falou uma coisa que eu não queria deixar passar, que você usou uma palavra muito boa, que é dinâmica. Então, assim, todo mundo que está ouvindo esse podcast já fez alguma dessas coisas que a gente está falando. Todo mundo. Mas a questão do relacionamento ser tóxico, ser abusivo, é porque isso é uma dinâmica. É o funcionamento dele. E é extremamente comum, talvez seja o mais frequente. Que Infelizmente, todos os relacionamentos sejam São um abusivos pouco- em algum grau. não. Não. Mas que seja mais frequente ter relacionamentos abusivos do que não. Nossa. Sabe por quê? Porque a gente está aprendendo a ter relacionamentos baseados em saúde, em ter uma vida mais construtiva com o outro. Né? É um problema de 3 gerações que não tem exemplo, não tem de onde puxar como fazer isso. Porque antes as relações eram baseadas em papéis, né? Papéis sociais, papéis de gênero, papéis que você tinha funcionais, né? E não na saúde dos dois. Não era isso. Não era o que as pessoas estavam buscando, construir relações saudáveis. Então a gente está começando isso. Então a maioria dos relacionamentos tem uma dinâmica meio abusiva, pelo menos em algum aspecto. Seja em ciúmes, seja no sexo, seja em relação aos cuidados da casa, quando os dois moram juntos, algo do tipo. Complexo. Uma frase que meu pai sempre diz, meu pai até hoje diz, né? Tipo, você não muda ninguém. E muitas pessoas falam, eu pensei que ele ia mudar, né? Não é uma dica, mas assim, se eu falo reiteradamente pra pessoa, eu não gosto que você faça isso. Aí a pessoa não quer discutir, não quer conversar comigo sobre essa questão. O melhor fazer é sair da vida dessa pessoa. Se aquilo te incomoda muito a pessoa, se é uma questão fundamental. As pessoas odeiam, tem até meme de psicólogo, porque eles perguntam, melhor fazer isso? Eu, psicólogo. Então, o que você acha? O que você acha, né? Porque Então assim, a pessoa tem que conhecer o limite, tem que se autoconhecer, no caso. é muito vantajoso se autoconhecer, mas às vezes a gente fica caindo na armadilha de ficar tentando se entender, ou até entender o outro, né? Aham. E foca nisso, mas é muito mais vantajoso focar em eu estou tendo meus direitos respeitados, eu consigo defender meus direitos nessa situação, né? Eu estou sendo uma pessoa que está respeitando os direitos dos outros. Às vezes a pessoa tem justamente aquele comportamento que você é tão sensível em relação àquele comportamento que você não consegue ser uma pessoa respeitosa com outra pessoa. Então, às vezes a pessoa... vamos supor, você é uma pessoa que tem uma necessidade bastante significativa de carinho físico e a pessoa não é a pessoa que dá carinho físico, ela não tem essa propensão. Ela pode se esforçar e tal, mas ela não tem essa propensão. Você pode conseguir lidar com isso, mas algumas pessoas vão ser muito sensíveis a essa falta,
E aí elas vão começar a tentar manipular o outro, ser agressivo. Então acontece algo muito triste. Você vai se tornando uma pessoa abusiva. E sai daquele relacionamento abusivo. Né? Então, se você está percebendo que você não consegue lidar muito bem com aquele ponto, é interessante pensar em sair. Novamente, interessante pensar em sair. Não vou dizer saia do relacionamento. Né? Você que Psicóloga. sabe, você que acha. O que você acha? Aqui não é uma sessão, né? É só com bate-papo. Querem uma sessão com o Saulo para você fazer uma terapia e solucionar e tentar solucionar. É mais interessante assim, Saulo. Então, por exemplo, estou a fim de melhorar meu relacionamento. Ao invés de fazer a terapia individual, eu posso começar com a terapia individual e conversar com meu parceiro, convidar o meu parceiro para fazer a terapia de casal, ou você acha que um no momento, outro no outro? O que seria mais interessante? Cada caso é um Cada caso. caso é um muito, caso. É uma pergunta muito ampla, porque tem casais onde um não está aberto, né, a ir para terapia de casal, né? Mesmo que fosse interessante ir para terapia de casal, um não está aberto. Tem casais onde o relacionamento é abusivo de forma unilateral, né? Um está sendo muito abusivo, muito violento. Então, essa pessoa que está recebendo a violência talvez precise de mais ajuda com urgência, né? Porque a outra também precisa de ajuda. Ela está sendo violenta, ela também precisa de ajuda. Mas a outra talvez esteja com risco de vida, com risco maior da saúde dela ser prejudicada. Então, ela precisa de uma ajuda mais focal naquele momento, né? Então, depende muito do contexto, né? E você falou uma coisa interessante, Tainá. Olha, eu gosto muito desse assunto. Você falou uma coisa muito interessante, Tainá, porque você falou de autoconhecimento, né? E a nossa cultura atualmente valoriza muito o autoconhecimento. Só que ele frequentemente é uma armadilha para justificar relacionamentos tóxicos. Porque... Fale mais. Fale mais sobre isso. Então, a gente chega numa conclusão a respeito da nossa história, da nossa bagagem, das nossas crenças sobre si, e começa a pegar esse conceito como uma justificativa para agir como a gente age, né? Às vezes a gente se enlaça nessa história que eu digo não no sentido de que é uma mentira, mas nessa história, nessa narrativa que a gente cria sobre nós mesmos e foca nela, enlaça nela, e ela nos guia para certos comportamentos que a gente não queria estar tendo, na verdade. Não sei se você já sentiu a sensação. Eu não queria estar fazendo isso, né? Mas já estou fazendo, né? Já deu. Então, estou enlaçado nessa narrativa. Então, eu vou dar alguns exemplos de narrativas, né? Isso, eu já pedi exemplos. Você entendeu? Então, eu sou uma pessoa insegura. Ou, eu tive esse namorado que me traiu muito, né? Essa namorada que me traiu muito. Então, eu vou ficar com essa incerteza mesmo. Ou, eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa. Não aceito ninguém tentando fazer nada de ruim comigo, etc. Né? Ou, eu sou uma pessoa meio estourada mesmo. Eu sou estourado, sou meio impulsivo. Então, a gente se enlaça nisso. E aí, quando a gente vê, a gente já está indo para uma direção que não é a que a gente quer. Então, muito do trabalho da terapia é ajudar a pessoa a se desenlaçar dessas narrativas, se desenlaçar de pensamentos, se desenlaçar de emoções, para que não sejam essas coisas que controlem, e sim a pessoa que escolha. Eu vou para esse caminho da pessoa que eu quero ser, ou eu vou para esse caminho nesse momento que me afasta um pouco da pessoa que eu quero ser, mas nesse momento eu vou. Ok, essa escolha a pessoa sempre vai ter, né? Terapia não tira a escolha da pessoa. Mas, às vezes, a gente nem tem essa escolha. A gente só vai no automático, enlaçado por essas coisas. E esse autoconhecimento também entra aí. Você acabou de me dar meu feedback da minha terapia aqui. Sobre essa questão, né, do autoconhecimento. Às vezes, eu sinto que eu caio nesse enlaçado, assim, né? Por exemplo, situações, assim, pequenas. Eu entendi que eu tenho uma baixa tolerância à contrariedade, né? Eu sou muito sensível quando eu sou contrariada nas minhas vontades. Mas é uma sensibilidade muito, não é que é pequena, é sutil, né?
E não só em relacionamentos afetivos, mas no trabalho, no relacionamento com as amizades, enfim, né? E só que aí, ao mesmo tempo, eu entendo também que eu tenho uma tendência a ser agradadora, né? Agradar para não ser desagradável. E aí, a não dizer não também, né? Esse é um exercício diário, né? Essa mudança. E aí, um exemplo pequenininho. Estava eu voltando para casa, nem sei se o professor vai assistir isso. Dei carona para um professor que queria parar ali 2 paradas à frente. Eu falei, beleza, entrei. Só que eu não queria. Eu queria ter passado na padaria. Não passei na padaria, eu só dei a carona. E eu não disse não. Eu falei, tá bom, entre aí. E eu fui para casa tão chateada. Eu falei assim, nossa, mas eu queria muito ter ido na padaria. E isso me deixou muito mal. Tipo assim, uma coisinha Como pequenininha. se você não tivesse tido controle, né? Da Não sua vida. Exato, eu não tive controle e para não desagradar ali naquele momento, eu falei, não, beleza, entre aí. Não vou ser a pessoa chata que vai negar a carona, E não passei na padaria, mas eu queria muito ter passado na padaria. Não passei. Aí eu fiquei pensando sobre E isso, vai né? acumulando, né? São várias vai coisas do dia a acumulando. dia que vão acumulando e você vai perdendo essa sensação de que você tem controle da sua vida. E que eu estou me deixando de lado. De lado. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fico me questionando, né? Beleza, eu fui contrariada aí. Eu entendi, então, que eu tenho essa baixa tolerância, eu tenho essa sensibilidade a ser contrariada. Isso me deixa mal, me deixa com raiva. Só que essa raiva é uma espécie de estou me deixando de lado, ou não atendendo as minhas necessidades e cedendo ao outro, quem quer que seja, né? Dentro das relações sociais mesmo. E aí eu fico, às vezes, nesse círculozinho, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Me perco, às vezes. E isso, assim, migra também pro relacionamento afetivo, né? Mas, no geral, ser contrariada é algo que me afeta. Mas E pequenas coisas, né? Como lidar com isso? Como comunicar essa contrariedade? Eu acho que é engraçado você falar da contrariedade, mas o que me chamou mais atenção não é a contrariedade nessa situação. É você ter abrido mão de um direito seu, que é uma coisa que você pode fazer, né? Abrido a mão de um direito de dizer não, né? Que você pode fazer, inclusive, pode ser muito bom. Se você fizer isso por um valor seu, não, isso é importante para mim fazer isso pela pessoa, mesmo que eu não queira fazer, eu vou fazer. Mas você abriu mão porque você estava enlaçada nos pensamentos do que a outra pessoa ia pensar, em como ela ia sentir a seu respeito. Sim. Isso que me chama a atenção. Mas é isso mesmo. Então, qual que é a ideia? Poder estar com esses pensamentos de que o outro pode ficar chateado, algo do tipo, e ainda assim ter controle do seu comportamento. Porque a gente frequentemente trata os pensamentos como se eles fossem comandos. Só que os pensamentos são informações que a nossa mente traz como ferramentas. Como um martelo, uma chave de fenda, como um microfone, que você pode usar ou não. Né? Então, ele diz... vai ficar muito chateado se eu não eu falar que eu... Poxa. Então... E aí, você pega e fala, beleza, então vou seguir aquilo que ele está falando. Mas a verdade é que a gente pode, ok, eu entendi, é aquela história, né, de que eu não posso chatear as pessoas, né? Ok, eu entendi. Obrigado por me avisar isso, mente. Mas, nesse momento, eu quero priorizar. Ou então, ok, obrigado por me avisar isso, mente, mas... eu vou fazer isso agora por causa que eu quero ajudar essa pessoa, né? E aí você não se sentiria tão contrariado depois, né? Sim. Na verdade, isso a gente sabe hoje que isso faz mal à saúde mental das pessoas, elas abrirem mão do direito delas e serem passivas com constância. Faz mal para a pessoa no longo prazo. eu conheço a Bianca há muito tempo, né? Assim, muito tempo mesmo. Ixi, Maria. E essa questão, ela se sente contrariada, só que ela não demonstra também. Tipo, em nada, assim, ela fica guardando. Não, então, a terapia vem me ajudando Só que, não, mas me você desenrolar. não expressa nada, assim, tipo, a pessoa acha que ela tá ali
adorando, porque ela disfarça, ela fica disfarçando. E acho que ela disfarça até às vezes pra ela mesma, pelo olhar de fora, assim. Que às Meu vezes Deus, que inquisição. é verdade, eu vou falar o quê? Ela não Eu tô- conhece há muito tempo. Você também não conhece há muito tempo, né? Conheço há muito É tempo. verdade. E às vezes, assim, eu nem sabia que ela tinha. Eu tô descobrindo agora que ela não gosta de ser contrariada. Ah, você não sabia? Não sabia. Que eu não gosto de ser contrariada. Não sabia, Isso é surpresa. interessante, né? Quando a gente está se relacionando com alguém passivo, porque essa pessoa, por estar enlaçada por pensamentos relacionados a medo de desagradar, frequentemente ela impede a gente de conviver com ela. A gente não vive com quem ela é, de verdade. Exatamente. Uhum. Ela tira esse direito da gente. Né? Ela deixa de falar pra gente como a gente poderia agradar ela mais, por exemplo. E talvez as coisas mais significativas na relação não sejam as coisas que fazem a gente ficar feliz ali, necessariamente, ou satisfeito. Sejam os momentos que a gente até se sacrifica pelo outro, ou faz uma coisa desconfortável pelo outro, né? Então, a pessoa que é passiva, por não pedir, por não falar, expressar as necessidades, às vezes ela tira isso da gente. Essa Verdade. possibilidade. Mas, ó, vou fazer aqui uma colocação. Eu estou tendo este entendimento muito recente. Não, eu tô só falando que eu não sabia, eu não percebia isso. Mas não dá pra perceber, porque são muitas estratégias pra Disfarça. agradar. Eu vejo essa característica dela de querer agradar. E eu já briguei com ela várias vezes. Falei, Bianca, você não pode fazer isso. Porque eu sou totalmente. A gente é muito amiga, desde sempre. Uhum. Só que nós somos totalmente diferentes. Já várias pessoas me pediram carona no trabalho, só que eu falo assim, minha prioridade é chegar cedo em casa. Então eu não vou dar. Aí eu falo, não vai dar, vou passar em outro lugar e tchau. E saio correndo. Não, a próxima vez eu vou falar, eu vou passar na padaria, tá? Ó, o meu E caminho. funcionou você brigar com ela? Assim, tipo, tem coisas que funcionam, tem coisas que não. Tipo, eu vou explanar aqui, eu vou Ela falar, vai me expor. vou expor ela. Mas você tá confortável com isso? Tô. Ela tem um problema de atrasos. Ai, nossa. E aí, eu brigava Vou até muito tomar com uma ela. Tipo água. assim, eu falava, cara, você demora muito. E eu percebi que não tava adiantando eu reclamar com ela, que ela tava demorando muito. Uhum. Aí Aí eu só sempre- reclamava. eu só reclamava. Eu falava, Bianca, você tá demorando demais. Aí eu ligava pra ela, Bianca, você tá demorando? Aí uma vez eu sentei com ela, eu falei assim, aí eu tive uma comunicação assertiva. Foi. Foi aí que eu soube que eu tive a comunicação. Aí eu falei assim, Bianca, é o seguinte, a gente vem gravar aqui no podcast, né? E a gente vem de manhã, pra quem não sabe. É gravado, né? E eu falei pra ela, Bia, eu preciso que você chegue aqui no horário, porque esse dia que a gente grava, às vezes é um dia que eu quero aproveitá-lo, né? Eu quero fazer parte. coisas, eu quero... Então, seria interessante você chegar um pouco, se comprometer um pouco de chegar no horário, porque assim a gente consegue fluir as coisas. Aí ela melhorou. Eu melhorei. Eu mandei. melhorou. Porque eu não tinha esse entendimento de que impacto. do impacto do meu atraso Aham. de 20 minutos, de meia hora às vezes. E ela nunca tinha me comunicado isso de forma Que me clara. incomodava. Que incomodava. Então eu falava, é sábado, É, dormi tarde, eu vou chegar lá no horário que der. teve uma vez que eu liguei pra ela, pessoal, e ela estava deitada ainda. Eu falei, eu já tô saindo de casa, Bianca, pelo amor de Deus. Aí eu só reclamava, só que ela não entendia o porquê da minha reclamação. Uhum, uhum. Aí eu só reclamava por reclamar. Aí quando eu soube, ela, nossa, aí ela concordou, ela, pensando bem, se eu também for mais cedo, eu aproveito o meu sábado. Eu falei, pois é, todo mundo seguindo. Então, eu acho que a comunicação assertiva, ela também serve pra amizade, acho que pra todo campo, né? Você porque- falou do Sim, sim, pra trabalho, né? tudo. Ela falou como ela se sentia. Né? Ela falou assim, não, ó, eu quero aproveitar o meu sábado, quero sair, quero aproveitar a tarde. Só que isso pra mim não tava claro, não. E aí eu tava só atrasando. Quando a gente dá um feedback na comunicação assertiva, a gente foca em dar informações. Se o outro vai fazer, depende dele, não tem jeito, né? E nesse caso, o resultado foi a Bianca fazer, né? Mas poderia não ter sido esse resultado e ainda assim você foi mais assertiva dessa vez do que das últimas. Né? Sim. Uhum. E aí, um benefício frequente da comunicação assertiva pode não ser mudar a outra pessoa, mas pode ser que você se sinta mais capaz socialmente. Você sinta uma pessoa que respeita mais o direito dos outros, que expressa mais suas necessidades, que expressa de forma efetiva suas necessidades. Eu acho que nada, inclusive, me deu mais segurança, né? Na minha capacidade
de atratividade mesmo, como parceiro. Nada me deu mais segurança do que saber que eu me comunico muito bem. Ainda mais no mundo que as pessoas se comunicam muito mal. É né? verdade. Então eu sinto que, ok, fiquei careca, ok, tá bom, eu tô lidando, tô lidando aí com a calvície, mas me sinto bem mais seguro por causa do meu jeito de se relacionar. Então, muitas vezes a pessoa, por não saber como ser assertivo, como no seu exemplo onde você foi mais assertivo do que nos momentos anteriores, ela perde também essa oportunidade de se sentir cada vez mais uma pessoa segura e capaz de se relacionar com os outros, né? Até porque eu acho que a Tainá tinha essa sensação de... Aquela, eu acho, né? Você tinha essa sensação de... Poxa, a Bianca não tá valorizando, não tá me valorizando, valorizando o nosso trabalho que a gente vem fazendo. Eu não senti isso, não. Não Eu só sentia senti... isso? Não, eu senti que você tava só, tipo assim, vou fazer as coisas no meu tempo e é isso aí. E eu tava... E passava a sensação de que eu tava, tipo, aquela pessoa maluca, frenética, que chega nos lugares, que já quer fazer e tal. Aí Desculpa, eu falei, amiga. mas tranquilo, sabe? Aí quando eu percebi que reclamar não adianta, aí já melhorou. Isso também melhora o meu relacionamento afetivo hoje em dia, né? Eu reclamo ainda, sou uma pessoa reclamona. Então, a dica aí que eu posso dar, assim, não sou psicóloga, mas adiantou comigo reclama, não adianta, você senta com a pessoa, ó, não tô gostando disso, disso e disso. Aí se não adiantar, aí eu também não sei o que fazer se não adiantar. Aí já é outro passo que eu já não sei, porque geralmente adianto, né? Eu tenho um exemplo, né, porque assim, eu estudo comunicação assertiva, meu relacionamento é bastante saudável, mas eu não sou perfeito. Sou uma pessoa em processo de mudança e qualquer pessoa que eu for me relacionar vai ter alguma coisa minha que incomoda especificamente aquela pessoa e vice-versa. Então, ao invés de tentar ser uma pessoa perfeita, ao invés de tentar achar um parceiro perfeito, tente pensar que tipo de relacionamento você quer. Que tipo de relacionamento você quer quando tiver um conflito? Como vocês vão agir quando tiver um conflito? E aí, pegando um exemplo de um conflito, que é o seguinte. Às vezes eu me enlaço em pensamentos a respeito do cuidado da minha parceira. Então, ela não gosta de ir no médico, ela evita ir no médico. Isso pode ser perigoso. E eu fico ansioso, né? Então, às vezes, eu sou imperativo com ela. Não, mas você tem que ir no médico. Isso é abusivo ou não? Abusivo, a gente fala da dinâmica, né? Tá, beleza. Como a Bianca falou. Não é abusivo, mas é agressivo. É agressivo. É agressivo. Não importa se minha intenção é positiva, se a minha intenção é cuidar, se o meu raciocínio, que é ir ao médico, é importante, é válido. Não importa. É agressivo. Você né? tá impondo, né? Você quer fazer com que a pessoa faça o que você anseia. É isso? Ela sabe que eu não vou punir ela, né? Nada do tipo. Mas ainda assim, o jeito que eu tô me portando é uma postura agressiva. E aconteceu recentemente da gente estar numa roda de amigos e eu falar, não, mas você vai no médico, né? E aí gerou aquele constrangimento nela, né? Super desconfortável. E aí, quais são as opções que ela teve, né? Naquele momento? Ela poderia ter sido agressiva comigo naquele momento, poderia ter sido passivo-agressiva ou alguma coisa do tipo. Mas não, ela é maravilhosa, ela foi super assertiva, que nesse caso, quando tá no meio de várias pessoas, uma coisa assertiva possível é você fica calado, não fala nada. E depois, em particular, porque nossa cultura é bastante coletivista, você fala com a pessoa. Porque se você falar com a pessoa na hora, ela vai ficar mais focada no constrangimento do que naquela mensagem e em tentar mudar a partir daquela mensagem. Então, ela fez justamente isso. Naquela hora, ela ficou na dela e depois ela me chamou. Ó, eu não gostei disso, eu gostaria que você mudasse isso e tal. E essa é uma coisa que eu estou trabalhando há bastante tempo, né? Talvez esse meu lado de profissional da saúde, de querer cuidar da pessoa, me deixe ainda mais ansioso com ela não cuidar de algum aspecto da saúde dela. E aí, quando a pessoa está repetindo um erro, como é o meu caso, eu repeti, embora felizmente a minha frequência esteja cada vez menor, mas eu repeti, a pessoa tem essa opção, mas tem a opção de falar, não, eu não aceito mais isso. Não dá, deixar a pessoa, né? Principalmente se ela for especialmente sensível àquilo.
e tem a opção de tentar achar uma resolução de problemas, né? Recentemente a gente fez isso, né? Sentou, vamos tentar resolver isso. E aí eu pedi para ela me dar um feedback na frente das pessoas. Então, o que não seria assertivo da parte dela, espontaneamente, porque eu ficaria focado no constrangimento e não no que ela tá falando, com o meu pedido, é assertivo, né? Ela vai estar me ajudando, que não era uma obrigação dela, é um problema meu, eu tenho que resolver isso. Essa minha ansiedade por ajudá-la, esses pensamentos a respeito da preocupação dela não ir no médico. É um problema meu, mas ela concordou em me ajudar, em me pontuar na hora, porque às vezes eu nem percebo. Eu nem percebo na hora que eu fiz, né? E eu pedi pra ela falar quando acontecer em público, ela fala, amor, ó, não gosto que você fale assim comigo. E Parece ela que você falou tá... isso na frente de todos. Ainda não aconteceu, eu ainda não cometi o erro de novo. Mas a gente chegou na resolução de problemas, né? Ai, meu Deus. Mas isso é bem interessante, essa dinâmica, né? Porque muitas vezes o outro, ele vai falando na espontaneidade, não percebe que está sendo agressivo ou passivo-agressivo, mas às vezes quem tá ao redor percebe, a própria pessoa, né, que se sente constrangida percebe. E se essa pessoa que se sente constrangida percebe e não comunica, aí tende a repetir novamente, né? E acho que sem saber lidar com essa situação acaba, na verdade, gerando uma crise, né, entre o casal, assim, uma possível discussão, uma briga não resolvida. O mais interessante é, assim, puxando o saco do meu relacionamento. O mais interessante não é que a gente não tenha defeitos e que a gente não erre um com o outro. Mas que, ao errar, ela se sentiu à vontade para vir falar comigo. Ela se sentiu ouvida quando falou, né? E a gente sente que tá tentando resolver isso juntos. Esse pode ser, inclusive, um termômetro, assim, né? Pra entender o grau de saúde do relacionamento. Pode ser um Pode termômetro. ser, né? Porque o termômetro de se não tem nenhum defeito, não vai funcionar muito bem, né? Porque... Que tem esse imaginário social, né? De que o termômetro do relacionamento é só ali nos finalmente na relação sexual, né? E, na verdade, não. Eu acredito que é o que antecede, né? É a comunicação mesmo. Comunicação é um dos principais termômetros, com certeza. O que é a saúde sexual sem comunicação? Não tem. Não tem saúde sexual, porque em algum momento alguém vai enfrentar alguma dificuldade ou algum período em que está com a baixa libido ou algum desconforto com alguma preferência do outro, né? Ou vai se sentir limitado de não expressar a sua sexualidade e sem comunicar com o outro, né? Então... E, assim, eu sei que você não pode dar exemplos específicos, mas na sua jornada aí como o profissional que atua para ajudar casais, a maioria dos casais continuam junto, percebendo todas essas questões, ou eles preferem seguir sozinhos, assim? Eu diria que 2/3 continuam juntos. A importância da dinâmica da terapia, né? Às vezes, aquela não é a terapia que o casal está procurando. Mas 1/3 dos casais percebe, e até percebe rápido, dependendo do quão competente eu fui, que, na verdade, eles são incompatíveis, que eles não têm nem os mesmos valores para o relacionamento. Um tem um valor de aparência e de diversão, e o outro tem valor de companheirismo e de respeito, por exemplo, né? Assim, não são valores que precisam ser contraditórios, tá? Mas, assim, às vezes um tem um conjunto de valores totalmente diferente do outro. Então, não faz muito sentido. Às vezes eles têm questões que não vão mudar de opinião. Um quer ter filho e o outro não quer ter filho. Ponto. Né? E aí, é claro que a pessoa que está nesse relacionamento, no fundo, ela sabe que tem uma incompatibilidade ali. Mas é super difícil, né? Terminar um relacionamento, ainda mais quando a gente está apaixonado, ou ainda mais quando a gente já investiu muito emocionalmente, psicologicamente, até financeiramente, a gente já investiu no relacionamento. É difícil largar quando a gente está investindo. Tem até aqui em Brasília tem a W3 ali, por exemplo, a L2. Muitas vezes, de um lado, passa um ônibus
que vai direto para uma cidade satélite, né? Para uma região administrativa. E do outro lado tem ônibus que vai para a rodoviária. Às vezes você tá do outro lado e passa o ônibus para a rodoviária. Do outro lado, né? Aí você pensa, caramba, eu podia estar do outro lado. Aí você tá ali esperando o seu e não chega, aí passa outro lá. Aí você fala, não, caramba, agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou ficar aqui até passar, não é possível. Eu investi muito aqui já, né? Isso é uma armadilha. O mais racional seria, não, vou esperar 5 minutos aqui, senão eu vou pro outro lado e vou e não olho para trás. Né? Esse é o racional, mas o ser humano não é racional o tempo todo, né? Não. No que a gente investe, a gente fica, às vezes. Tem algum ponto, assim, que faz com que os casais procurem terapia de casal, assim, específico ou em comum entre os casais que vão? Sim, com certeza. Eles procuram quando decidem que estão quase se separando. Não dá mais. O ápice. Eu queria que as pessoas procurassem no início. primeiro ano do relacionamento. Porque, nossa, isso já ia fazer uma diferença absurda. Podia ter, assim, um pré-vestibular para relacionamento. Você comentou sobre o curso de namoro. É o curso de seria? assertividade, De assertividade. né? Que eu estou produzindo, né? Antes eu estava fazendo livro, mas as pessoas insistiram muito para fazer curso, né? As pessoas não querem mais ler. Não, mentira. É que o curso também você tem o treinamento, né? Isso é essencial, porque a gente se comunica aprendendo, muitas vezes, ouvindo exemplos. Né? E a entonação é muito importante também na assertividade. Tem previsão de sair esse Não tem projeto? previsão ainda, não tem previsão. Mas fiquem de olho, gente. A gente já tem inscrição garantida. Eu acho engraçado o que você falou sobre direções opostas, né? Você acha que isso pode ser convertido? Você acha que uma das pessoas ou as duas podem, mesmo tendo esses valores diferentes, elas conseguem seguir juntas? Quando tem um grau de incompatibilidade em algum aspecto importante para um lado e para o outro não. Sim, o ser humano é altamente maleável em vários sentidos, inclusive em mudança de valores. Só que é muito raro, é muito difícil. Claro, né? É muito difícil. Geralmente, se você que está ouvindo está achando que no seu caso vai ser a raridade, esse é um raciocínio falho. Né? Não vai no seu ser. caso, geralmente vai ser o natural, o estatisticamente mais provável. Entendi. Por definição. Entendi. Eu acho engraçado que tem alguns que eu perguntei pra você, quando que o casal vai, né? Aí você falou, quando as pessoas estão quase se separando. Eu acho que também existe um ponto, assim, que faz com que a pessoa separe da outra pessoa antes de procurar ajuda e tal. No meu caso, eu tive um relacionamento quando eu era bem mais nova. E a pessoa, ela tinha valores diferentes do meu. Só que a gente ficava ali insistindo, igual você tá falando, insistindo. Até uma vez, a pessoa chegou e falou bem assim, foi uma fala, gente, foi uma fala. A pessoa, se a gente um dia casar, a gente vai morar aqui com a minha mãe. Aí eu olhei assim e falei, gente, aonde que eu tô indo com esse relacionamento? Caramba. Onde que eu tô indo com esse relacionamento? Eu falei assim, nunca. Eu falei, não. Aí, porque assim, tinha um pouco de racismo envolvido e tal. Aí eu falei, gente, como que eu vou viver assim? Eu falei, cara, é uma coisa incompatível pra mim. Então eu vou acabar com o relacionamento. Deu estalo. Deu estalo em você, não foi alguém que te convenceu. Não, foi tipo, foi essa frase que fez eu terminar com a pessoa. Aí passou uma semana, eu falei, não quero mais e tal. Porque eu vi que não ia dar certo, porque não era esse tipo de futuro que eu queria pra minha vida. Aí eu acho que é interessante também as pessoas perceberem. Meu pai também falou, olhai os sinais. Então, desde então, eu fico assim, olhando os sinais. Se tem alguma coisa que é, tipo, impossível de eu conseguir me adaptar ou aceitar, cara, eu já saio. Isso é amizade, hoje em dia eu tenho um relacionamento mais duradouro, não pretendo terminar, mas com amizade, ultimamente, tá sendo bem assim, eu olho os sinais e falo, cara, será que vale a pena insistir? Às vezes não vale, às vezes é melhor deixar pra lá. Então, assim, olhar os sinais, pego o conselho do meu pai. Se você vê que o cara já tá falando alguma coisa, a pessoa, né, tá falando alguma coisa ali que você fala, meu Deus, como que eu vou conviver com isso?
é um bom sair fora. Esse é um bom conselho. Eu não sei se é meu conselho, mas pra mim adiantou. Eu me livrei, depois eu soube que me livrei. Eu não sei nem sabia que eu sabia dessa história, mas Eu foi, não sei não, eu tô descobrindo agora. Hoje foi o dia de descobertas. foi dia de descoberta. Esse aqui foi um pouco passivo-agressivo, né? Pois é, O passivo-agressivo pode ser muito interessante quando você tá num momento, um contexto que os dois estão muito bem, né? Uhum. E você quer fazer um senso de humor ali, né? Uhum. Ele é muito bom para isso, o senso de humor, né? Cada um das posturas comunicativas tem uma vantagem, né? A agressividade, por exemplo, tem a vantagem de você ter o que você quer mais rápido, né? Mas acaba com os relacionamentos. Só uma pontuação. Ah. Quando você fala agressividade, para até ficar mais claro para o público, é essa postura de entonação de voz, de corpo, de fala, que é tipo, prá, né? Depende. Depende. É muito mais... a questão é olhar para os direitos. Tô desrespeitando, tô punindo, tô manipulando algum direito da outra pessoa. Isso Então, posso seria uma falar postura assim, agressiva. deixa eu pensar aqui num exemplo em que a entonação tá tranquila. O jeito que você tá se vestindo tá meio bosta, né? Quer dizer, foi agressivo. foi. E eu até dei um sorrisinho, né? Falei meio bosta, parece que eu tô tendo cuidado, né? Mas foi super agressivo. Entendi. Então, nesse caso, eu tô te agredindo no seu direito de expressão, na expressão de como você se veste, que é problema seu. Né? Então, era muito melhor ele... Não, na verdade, ele não podia falar nada. Não fala nada, não conte sua opinião se a pessoa não perguntou sua opinião sobre... No relacionamento também A não vale ser que- isso? Hã? Essa máxima de que, não pediu minha opinião, não vou dar, também... No relacionamento, você consegue construir uma dinâmica onde Uma você intimidade. aprende quando o outro precisa da sua opinião. Você tem um feedback, não gostei que você falou isso. Por exemplo, muitos casais têm essa dinâmica conflituosa, que é um gosta de desabafar e o outro é muito prático. Ele ouve o desabafo e fala assim, tá, mas por que você não faz isso? E a outra pessoa não quer resolver, ela só quer ser acolhida, sabe? Só quer desabafar. Ela só quer que alguém fale, caramba, não acredito que fizeram isso com você, caramba, que droga, sabe? É tipo escutar mesmo, né? Porque às vezes escutar também faz parte, né, da comunicação. Tipo, Então, para essas pessoas é interessante esperar, né? Essas pessoas mais práticas e que o parceiro já deu feedback que não quer a opinião, né? É importante esperar. O que você acha? O que eu faço? Aí você fala, né? Ou então, se você tá vendo alguma coisa que você acha que a pessoa vai precisar mesmo saber, alguma coisa problemática, você diz, e aí, eu tenho uma opinião, você quer ouvir? Né? Eu tenho uma sugestão, você quer ouvir? Então, às vezes é interessante fazer essa pergunta, né? Você gostaria de ouvir o que eu penso a respeito? Ou o que eu posso opinar sobre tal assunto? Aí a pessoa fala, não. Não, tá bom, então Não falando. quero. Esse não pode ser agressivo. Não, É o direito, né? O direito da pessoa de... Não, eu já tomei minha decisão, já construí, já estou consolidado dentro desse ponto de vista. Nada vai me mudar. Mas o que você faz? Ok, então. Independente dela não ter resposta, às vezes a gente só quer ser ouvido, só quer Isso. ser acolhido mesmo, sabe? Eu adoro falar, assim, do meu dia. Então, todas as fofocas, eu conto. Aí eu falo, cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí, a pessoa, meu companheiro, né, que é o Emanuel, ele me ouve falando. Aí ele até interage, caraca, eu não acredito, caramba. Mas e aquela pessoa lá ficou sabendo? Aí, isso é legal, entendeu? Porque eu acho que eu já deixei claro que eu gosto dessas coisas, entendeu? E ele também fala comigo, mas eu falo muito mais. Então, a gente, às vezes, tem necessidades que vão além do que é prático ou racional naquele momento. Então, e a comunicação assertiva prevê isso. Então, o que acontece que é a dor, assim, de muitos casais, né? Eu começo a falar, a outra pessoa dá o argumento dela, e eles ficam discutindo, e vão discutindo, e um fica gritando de um lado, o outro fica falando de um outro, mas eles não estão chegando num ponto construtivo. Não está construindo, não está tirando nada dali. Porque, muitas vezes,
para você construir essa ponte de comunicação, o básico é você demonstrar que está escutando a outra pessoa. Mas se eu respondi a pessoa, é claro que eu estou escutando. É óbvio que eu estou escutando. Mas a gente não é tão racional assim. A gente precisa se sentir ouvido às vezes para ter o mínimo de abertura. Né? Então, falei o que eu estou pensando, estou fechado. Quando você vai demonstrando que você está entendendo, ou até mostrando que você se preocupa, eu vou me abrindo e aí a comunicação vai poder ser mais construtiva. Né? Isso é difícil. Especial quando a gente ouve uma crítica ao nosso comportamento. Você parar e ao invés de se justificar ou falar que a pessoa está errada ou que ela está viajando, você... Tá, então é isso, eu entendi bem? Né? Ou você se sentiu assim, caramba, eu também me sentiria dessa forma nessa situação, né? Eu não queria que você tivesse sentido assim. Eu entendi bem como você se sentiu? E aí você espera a afirmação do outro. E aí, quando o outro abriu, você fala, não, eu penso diferente, tal, não sei o quê, mas não foi essa a intenção, não sei o quê, não sei o quê. Né? Nossa, então... É diálogo. E é mais sobre cooperação nesse sentido, né, do que competição, porque muitas vezes a gente só quer entrar ali num degladiando, né, com ideias e não... Só fica... É uma competição, uma espécie de competição, né? Quem vai ter mais argumento, né? Um debate, mas é um debate que não vai levar a um fim construtivo, né? Um debate que, na verdade, vai causar um afastamento. Assim, eu já passei por situações assim, não, eu tenho minha razão, vou ficar firme no meu posicionamento, o outro a mesma coisa... E a coisa escala, assim, numa situação desagradável, até de conviver no mesmo espaço. O que constrói um bom relacionamento? É você chegar e olhar para o seu relacionamento e falar, não, a gente chega a conclusões precisas de quem estava certo na situação. Ou não, quando a gente está se comunicando, a gente sente que está sendo ouvido, a gente sente que o outro se importa. Percebe como é absurdo? A estratégia que a gente usa, que é focada em achar quem tem razão, e as estratégias que voltam para o que a gente realmente precisa. Né? Que esse lado até da vulnerabilidade, né? De falar e ser ouvido, expor a sua dor, expor aquele seu momento de fragilidade, o outro acolhe, né? Sim. E falando sobre essa questão ainda, né? Sobre diversidades de pessoas, enfim. A gente até estava falando sobre o cara do Campari, né? Acho que é Thiago Schultz. Né? Que teve um corte dele de um podcast que ficou muito famoso sobre o Campari, a serva, então, e o humano e tudo mais. A questão é que, não nesse vídeo especificamente, mas em outros vídeos que ele tem, desses cortes de podcast, ele fala que o cara tem que procurar uma mina que seja muito parecida com ele. Ou seja, uma versão... Ele fala exatamente isso. Ele fala que uma versão feminina dele mesmo. Isso tem alguma coisa estranha nessa fala aí? É possível você achar uma versão masculina ou feminina de si mesmo? Enfim, é saudável você procurar isso em outra pessoa sempre? Para se relacionar. Eu sei que a sua pergunta está indo numa direção a respeito desse cara em especial. Sim. Mas essa é uma pergunta tão importante de forma geral. Sim. Que eu vou responder ela de forma geral. Em geral, é problemático você ficar atrás de uma pessoa, de um tipo específico. Não que seja ruim em todos os quesitos, em todos os contextos. Mas porque isso, às vezes, tira a gente de um foco importante que é achar alguém que vai me ajudar a ser a pessoa que eu quero ser na minha vida, né? Então, ajudar alguém que eu goste de quem eu sou perto dessa pessoa e achar alguém que vai me ajudar a construir um relacionamento como eu acho que deve ser um relacionamento. Às vezes a gente fica tão concentrado no jeito que a pessoa é, que isso gera uma série de armadilhas. Primeiro porque as pessoas frequentemente mascaram vários aspectos dela quando estão conhecendo a outra. Né? Sim. Elas estão muito focadas em ser agradáveis e o relacionamento não vai ser necessariamente sobre ser agradável. Né?
O relacionamento vai ser sobre os valores de vocês. Sim. Então, você foca nos valores, talvez você queira mesmo se apaixonar por alguém que tenha realmente os mesmos valores, Uhum. né? Normal. Se esse cara tava falando em algum nível do valor de assertividade, de você dizer não por quando você não quer uma coisa, né? Ok, é um Sim, valor a ser buscado na outra pessoa, ou pelo Sim. menos a vontade de ser assertivo. Mas eu tendo a achar que não era essa questão, né, que você está falando. Não, tem essa questão, não sei o que, eu não vou aceitar a pessoa me moldar ou não e tal. Mas o que eu acho mais complexo é que essa questão de buscar uma pessoa exatamente igual a você. É como se a pessoa não gostasse de ser contrariada. Assim, ela tem que ser tão igual a ela, tipo, as atitudes, a forma Tem como que ser um espelho, um pensa. reflexo Tem que ser um dela. reflexo dela, que eu acho um pouco problemático. De você, a também pessoa tem que ser muito igual a mim, porque senão eu não vou conseguir. Como que essa pessoa, eu não sei, eu fico Tem que pensando, ser, convive. tem que ser 100% compatível. Não só, porque assim, eu entendo que os valores dentro de um relacionamento é importantes. muito importante, né? E tem valores que a gente realmente, o que é muito caro pra gente, não dá pra abrir mão. E ele fala muito sobre as minas de valor, Mas entendeu? as minas de valor já As- eu acho que acredito que é numa outra linguagem. Não é bem na questão dos valores. Mas ele dá o exemplo, ele Ele fala dá assim, exemplo? ele fala bem assim, ó, tipo, porque eu saio no final do expediente pra tomar café. E se a minha mina Tá na balada? está na balada, Mas ela tem, tipo, eu entendi dos valores aqui valores agora. morais. Ela tem valores incompatíveis, mas só que, assim, é um exemplo tão raso, né, que, tipo, a pessoa prefere ir pra um lugar O mais... que incomoda muito nesse exemplo é uma ideia, assim, de que existe uma pessoa que é o tipo de pessoa que os caras devem buscar, Exatamente. né? E assim, eu não conheço esse cara. Eu também não, eu só vi esse corte e achei bem perturbador. Então, eu não sei, às vezes a gente tem um contexto Uhum. desse corte que ele foi perturbador, né? As palavras dele. E eu não sei como é que ele é na vida dele, enfim, não sei. Mas o fato é que, às vezes, as pessoas estão muito inseguras, ainda mais com essa mudança de postura que eu mencionei dessas 3 gerações, de quererem relacionamentos saudáveis, as mulheres mudaram bastante a postura, né? E aí os caras têm que, se eles forem héteros, né, tem que se gerenciar aí, né? Tem que se descobrir, tem que achar alguns comportamentos que são compatíveis com o que as pessoas estão esperando, que não tem mais a ver com o papel de ser quem manda, ou de ser provedor, ou alguma coisa do tipo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, isso gera insegurança. Então, nada mais natural, não estou justificando, mas nada mais esperado do que ter uma série de receitas para lidar com essa insegurança. Uma receita comum, então, você tem que ser um cara assim e procurar mulheres assim, né? E aí você cria um estereótipo que você vai tentar seguir. Eu vou tentar ser o cara sigma. É, isso aí mesmo. E aí, com esse estereótipo, dá uma certa segurança. Dá uma segurança de que você pode expressar o seu jeito, independentemente do que a sociedade está te dizendo que é problemático o seu jeito. Tá tudo bem, né? Você expressar o seu jeito. De que se você expressar esse jeito, você vai atrair as pessoas, né? Que é um desejo de todo mundo, atrair as pessoas, né? Então, dá uma segurança muito grande, é muito sedutor, né? Você fala, não, seja um cara sigma. Você não precisa trabalhar os seus ciúmes, você não precisa lidar com os seus ciúmes. Você precisa achar uma mulher que não vai pra balada. Que não vai te gerar ciúmes. Isso, exatamente. Né? Entendi. Então, eles dão uma pose de seja seguro, mas, na verdade, a pose é uma receita para você não estar com uma mulher que vai te gerar insegurança. É por isso que é Red Pill, né? Tipo, é a pílula do... Não sei nem descrever, porque é tipo assim, pílulas de segurança. Toma aí, ó. Encontre uma pessoa extremamente submissa. É isso. Exatamente. É muito complexo É isso. complexo, é complexo. Você tem mais alguma pergunta? Saulo, sobre a comunicação assertiva e a comunicação não violenta, tem paralelo? Como é que é? Tem muitos paralelos, inclusive
é muito interessante estudar comunicação não violenta e ver, por exemplo, a proposta de você expressar suas necessidades, de você usar afirmações voltadas para o eu, quer dizer, se responsabilizar pelos seus pedidos, se responsabilizar pelas suas expressões. Então, ao invés de, você é muito egoísta, né, um julgamento e usando você, né, apontando para outra pessoa, e a pessoa já vai, já fica na defensiva. Ao invés disso, eu me sinto mal quando tal coisa acontece, ou eu estou precisando disso, ou eu estou me sentindo assim. Então, são propostas da CNV e também são propostas da comunicação assertiva. Então, elas têm muitas coisas em comum. A assertividade, eu tendo a observar ela como um aspecto que abarca mais comportamentos na vida, né? Então, é como se ela fosse mais ampla em alguns aspectos. E também tem uma diferença que a CNV usa certas estratégias de uma forma bem esperada, assim, e bem contínua. Por exemplo, há uma propensão muito alta de ensinar as pessoas a parafrasear o outro, né? Então, a pessoa fala uma coisa e eu tento repetir nas minhas palavras ou falar exatamente o que a pessoa falar e em um tom de pergunta. Do tipo, é isso? Você quer saber a diferença da CNV e da assertividade, eu entendi? Ok. E aí, se a pessoa discorda, ela vai falar, não é isso, é não sei o que, não sei o que. Então, é muito útil. Só que a assertividade dá outras ferramentas além dessa, que é uma ferramenta muito interessante. E é interessante ter outras ferramentas, até porque, por exemplo, em culturas latinas como a nossa, você parafrasear muito a pessoa não é tão bem visto. Se você parafrasear a pessoa mais de 3 vezes na cultura latina, ela acha que você está caçoando dela. Debochando. É verdade. Isso é verdade. Na CNV, isso não é que eles estão falando que tem que ser interminável. Eles pregam uma adaptação à cultura. Mas a propensão é ensinar, parafrasear até a outra pessoa se sentir totalmente escutada. Então, existem algumas diferenças. Essa estratégia de parafrasear é tipo assim, não, preste atenção no que você falou, tô repetindo, portanto estou repetindo. Quando a gente repete o que a outra pessoa falou, ela se sente escutada. Né? Não tem como ela não se sentir. Mas se repetir muito, parece que você tá... Você fala uma coisa, aí a pessoa repete. Aí você, não é isso, é isso. Aí a pessoa repete. Aí você, e tem isso e tal. Aí a pessoa repete. Se você falar um pouco mais, aí a pessoa repetir, nós achamos também. isso muito... Parece que a pessoa tá nem aí, tá só, tipo... Não, acho que parece que ela tá, tipo, brincando com a sua cara. ou sendo condescendente, né? Entendi. Então, aí a gente acha outras estratégias. Por exemplo, validar a emoção, validar o pensamento, concordar em parte, são estratégias possíveis que a assertividade prega nesse tipo de situação. Né? Então, Legal. Você pega aquela emoção, você está se sentindo assim? Eu também me sentiria assim nessa situação, ou eu me sinto muito mal quando eu sinto ciúmes, então eu quero conversar contigo bem sério mesmo sobre esse assunto agora. Eu quero que você sinta ouvido e tal. Então, são algumas estratégias que a gente vai acrescentando, né? Para criar essa ponte de comunicação. E eu acho que a comunicação, assim, pelo seu ponto de vista, ela tem que ser tentada, né? A pessoa tem que tentar se comunicar da forma mais assertiva. Mas se partir para uma agressão, já é melhor. Ótima pergunta. Na verdade, eu não tenho essa postura de indicar a comunicação assertiva como a comunicação, né? Entendi. Eu trago, olha, ela tem essas vantagens. Como as pessoas vêm para terapia muito querendo melhorar os relacionamentos, não tem comunicação que tenha vantagem de melhorar o relacionamento que não seja a assertiva, né? Mas não que a pessoa seja assertiva o tempo todo. Aí é um desconforto muito grande, tá? Com alguém que é assertivo o tempo inteiro, né? Mas cada postura tem suas vantagens. Então, se alguém vai me agredir fisicamente, se eu puder me defender correndo, sendo passivo, melhor ser passivo.
né? Se eu tiver que ser agressivo, né? Se eu tiver que bater na pessoa para me defender, vai ser mais vantajoso ser agressivo. E em vários contextos isso pode ser vantajoso. Num debate, ser passivo-agressivo é muito vantajoso. Porque você dá um ar de inteligência e você faz a pessoa ficar meio confusa de como contra-argumentar. Porque ela não sabe muito bem, porque se for indireto, né? Ela tem que pensar em como pegar a sua indireta e transformar em algo direto para contra-argumentar é muito difícil. Então, em debates, as pessoas são muito passivo-agressivas, o que é útil. Entendi. E é muito interessante pensar assim, que muitas vezes a gente acaba polarizando, né? O passivo sempre, agressivo sempre, ou passivo-agressivo, né? E passar a observar isso no comportamento. Parte desse princípio, por exemplo, antes de buscar a terapia, o auxílio, né, terapêutico, para aprender, de fato, Na verdade, sim, é uma pergunta, né? Como chegar na terapia, por exemplo, com você, para trabalhar a comunicação de forma assertiva. O primeiro passo, assim, seria identificando no meu comportamento aspectos que vão ser agressivos ou passivos e... Como é que é a terapia, assim, com você? Na verdade, existem muitas possibilidades, né? Para a pessoa chegar na conclusão de que ela quer trabalhar a comunicação assertiva. Às vezes ela chega, e é o mais comum, ela chega com uma dor, com uma queixa. Ah, tal pessoa tá fazendo isso, eu tô me sentindo muito mal. Esse é o mais comum, né? E aí, parte do terapeuta, né? Como é que você quer agir em relação a isso, como você gostaria de agir em relação a isso, ou como você gostaria de lidar com essa dor, né? E aí, dependendo do caminho, a pessoa escolhe a assertividade como um valor, ou ela só faz realmente um treinamento para saber ser assertivo. Porque, na verdade, todo mundo poderia fazer esse treinamento, Eu fiquei porque pensando nisso. a Eu ia gente, perguntar isso. a gente não tem exemplos. Então, como a gente estava comentando mais cedo, nos filmes, nas séries, é tudo passivo, agressivo ou passivo-agressivo, né? Os nossos pais não tiveram um ensinamento de como ser assertivo, então raramente as pessoas aprendem dos pais como ser assertivo. A gente não aprende no colégio, não aprende na faculdade, então onde é que a gente aprende isso? Em lugar nenhum. Então, muitas pessoas estão super bem intencionadas, estão com uma vontade muito grande de ter relacionamentos muito saudáveis, de serem pessoas saudáveis, de serem construtivas, mas não sabem. Então, uma parte do que me inquieta, né, nesse assunto é que eu percebi, quando fui atender para a clínica, que era uma demanda assim, de 2 terços das pessoas. Cada 3 pessoas, 2 queriam entender como se comunicar melhor, ou precisavam. Eu achei muito, muito interessante o que você falou, né, mais cedo sobre essa questão geracional, né? São 3 gerações aí para trás que não teve essas mudanças de valores sociais, né, de papéis de gênero, papel esperado, né, que a pessoa desempenhasse com relação a pessoas héteros, enfim. E que essa questão geracional, né, da gente não ter exemplos de comunicação nem dos pais, nem da mídia. Nossa, a mídia nem se fala, né, dos filmes, das séries, enfim, inclusive das redes sociais, né, que eu acho um pouco problemático também. Mas ter esse entendimento de que é algo geracional, né? Que eu arrisco a dizer, né? Que é algo que permeia a estrutura da sociedade, né? Como nós fomos socializados e que, mais uma vez, né? A comunicação assertiva seria uma micro-revolução, né? Na vida, para os relacionamentos, numa vida mais afetiva. Né, numa vida mais empática, né, vamos dizer assim, pedagogia de fato do afeto. Eu acho que é urgente. Eu acho que esse deveria ser um curso, um treinamento que deveria ter nas escolas, inclusive, porque, assim, 3 gerações para trás, né, a gente tem pessoas nascendo o tempo inteiro, pessoas crescendo sem referências e... Enfim, a gente vê muitas pessoas infelizes, não só dentro de relacionamentos, mas infelizes consigo mesmo por Não saber não lidar. saber lidar, não saber se comunicar, não As ter esse pessoas estão perdidas, direcionamento. né?
Elas estão perdidas. Inclusive, as soluções propostas geralmente são as piores possíveis, por mais bonitas que elas sejam. Por exemplo, como foi o exemplo que eu conversei contigo hoje, do autoconhecimento. Tenha mais autoconhecimento, as coisas vão melhorar. Não, você pode usar o seu autoconhecimento para ser abusivo. A gente fica buscando autoestima melhor, né? Se sentir melhor. Isso é uma péssima estratégia para você melhorar relacionamentos. Porque imagina que você tem uma parede, você é responsável por uma parede e você aprende a pintar a parede, né? Mesma coisa que a gente faz quando a gente tenta defender nossa autoestima ou melhorar nossa autoestima. A gente tá pintando a parede nessa minha metáfora. Agora imagina que tem uma infiltração na parede, né? A umidade demais na parede, só que você só sabe pintar. Né? Então, você vai lá e pinta. E fica bonitinho. Mas a filtração tá lá, acabando com a estrutura da parede. Muitas vezes é difícil para o outro melhorar o relacionamento porque ele justamente está tentando melhorar a autoestima ou defender a autoestima. Quer ver um exemplo? Você repara que o seu parceiro está sendo machista, né? Você fala, olha, eu acho que isso aí é machista. Aí a pessoa, na cabeça dela, o que passa pela cabeça dela? Tá falando que eu sou uma pessoa ruim. Tá falando que eu sou uma pessoa podre, né? Pessoa. Machismo ruim. Eu ruim? Machismo? Não pode. Então ela defende o autoconceito dela. Não, eu não sou machista. Eu não sou machista. Tenho até amigos mulheres. Eu não sou machista. E aí ela desqualifica a sua visão, né? Não muda o comportamento para que ela possa manter a autoestima, o autoconceito dela. Isso é tipo o ego, né, da pessoa falando mais alto. Pode dizer isso ou não? Um psicanalista talvez dissesse isso. Eu não entendo muito de psicanálise. Sim. Entendi. Eu sou de uma abordagem Mas seria esse autoconceito, eu achei perfeito, assim, a definição. O autoconceito que a gente tem sobre a gente mesmo, né? E quando alguém nos acusa de algo, o instinto, né? É a defesa. Não, opa, peraí, eu não sou isso que você acabou de dizer. E nem considera, né? O melhor caminho, então, é você procurar uma ajuda. Se você não puder procurar uma ajuda, tenta focar nos direitos. Eu tô respeitando os direitos da outra pessoa, eu tô defendendo meus direitos de autonomia, de expressão, de ser um humano que erra. Né? Então essa já é uma ótima dica para quem não tem condições ainda de fazer uma terapia. A gente tem direitos nos relacionamentos, a gente tem esses direitos. Né? São humanos, básicos. E ter essa clareza, né? Ter essa clareza. E Saulo, diz pra gente quais são as suas redes sociais ou e-mail de contato para quem quiser entrar em contato com você. Eu tenho Instagram, que nesse momento tá inativo, tá ativado, mas tá inativo. Mas tem muito conteúdo lá, né? Já tem muito conteúdo, que é o Vida Assertiva. Mas eu vou começar a ativá-lo. Talvez esse corte que você esteja vendo já tá lá ativado e já tá rodando no Instagram. Sim. Porque eu quero voltar a isso a todo vapor. É necessário. A essa comunicação. É necessário. Acho que você tem uma missão na vida. Você tem uma Eu grande missão na vida. E o WhatsApp para atendimento, para embarcação, você tem? Tenho. É Pode 619-9696-2804. 2804. Então é isso. Acho que você tem mais algum questionamento? Não, eu queria fazer um anotações, questionamento. não. Na verdade, tem alguma dica de livro, filme, documentário que possa ajudar a pessoa nessa jornada aí de tentar, mesmo sem não ter condições de uma terapia, mas já ir começando a se integrar mais no tema? Filme não tem, porque é sem graça, né? Como a gente falou, é sem graça resolver os problemas do filme nos 10 primeiros minutos, acabou o filme. Isso é de fato. Então, não tem jeito. Mas livros tem sim. Para adolescentes, eu recomendo o livro Entre Baladas e Ciladas. Ele é muito bom mesmo. É de quem, sabe? Talvez tenha outra autora, mas eu conheço uma das autoras, que é a Sheila Murta, professora da Universidade de Brasília. Sim. Que me ajudou muito a entender sobre comunicação empática, por exemplo. E o livro da CNV, né, Comunicação Não Violenta, para adultos, é o livro mais indicado, mesmo que ele tenha essas diferenças culturais, que tenha sido feito para o público estadunidense ou europeu.
ainda assim é um livro muito rico e muito valioso. Entendi. Você quer deixar algum recado, assim, alguma mensagem, fazer uma última fala? Pode- Nossa. Sobre fala assertiva. Não, eu prefiro não dar o recado. É melhor. Viu? Seja assertivo. Tá vendo? Aí a gente não vai insistir. Libertador. É isso aí, ó, acabou. O exemplo, Um exemplo na prática. o exemplo fala mais que 1000 palavras. Exatamente. Então vamos finalizar. Um não diz mais que 1000 O palavras. o não bendito É um não bendito. vale muito, muito a pena dizer. Ótimo. Então, vamos finalizar? Vamos. Muito obrigado, gente. Foi muito bom mesmo esse papo. Eu fiquei até animado aqui falando desse assunto. Vocês guiaram muito bem. Obrigado. Obrigada. Eu tô emocionada. Eu acho que seria interessante você vir aqui outras vezes para um foco mais no trabalho, assim mesmo, Sim, né? Sem Pode ser. Eu achei bem interessante, né? Porque até então eu tinha esse entendimento de que a assertividade, ela estava mais vinculada às relações afetivas e não afetivas do que a relações de trabalho. E eu acho que esse é um super E eu tema, um acho super foco. que assim como o relacionamento emocional, assim, né? O relacionamento entre um casal e tal, o relacionamento do trabalho ele também atinge muito, né? As pessoas no dia a dia. Então muito, é bom. muito mesmo. A gente já tem um episódio aqui falando sobre burnout, Uhum. mas eu acho que falar sobre essa questão de se comunicar com outras pessoas no ambiente de trabalho eu acho essencial. Os nossos relacionamentos são o fator que mais influencia a nossa qualidade de vida. Isso. Saiu um estudo recente mostrando que um relacionamento tóxico tem o mesmo fator de adoecimento do que cigarro. Nossa, Nossa. É impressionante, né? é impressionante. A doença É. gera várias doenças, e, na verdade, O depressão. impacto da qualidade do relacionamento é... A gente podia não tem trocar muito mais bom. ideia nos próximos pode dias ser. aí. Eu tô super... Então é isso, À vontade. gente. Muito obrigada por ter assistido o nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais, siga o Saulo também. E se você estiver procurando nenhum terapeuta, procure ele também. O local de atendimento, Saulo, você você tá tem com local de algum? atendimento? Eu atendo online, atendo em Taguatinga e na Asa Norte também. Ótimo. Tem os endereços lá no seu Instagram? Ou Aí em tem que mandar o WhatsApp, beleza. né? Então, pronto, gente. Já tá resolvido aqui. Para vocês terem acesso aí, é só entrar em contato com ele. E muito obrigada mesmo. Até o próximo episódio. Quer falar mais alguma coisa? Você tá- Não, Não? não, tô de boa. Ah, muito bom! Vai aprender a dizer não. Então, tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau.